Ok? E aí, gente, tudo bem? Galera do segundo ano, povo bonito, como é que vocês estão? Vamos lá? Olha só, mais uma aula para vocês, para a gente complementar aquela parte de poliedros, né? Certo? Complementação da parte de poliedros, ó, nós vamos ver os poliedros de Platão ou regulares, tá certo? Por que esse nome? Por que poliedro de Platão? Qual a importância? São importantes, não são importantes? E aí? Veja só. Olha só, o que é um poliedro de Platão? Coloquei aqui bem direto para vocês. Ó, o poliedro de Platão, ele é aquele poliedro que tem as seguintes características. Todas as faces têm o mesmo número de lados, certo? Ou seja, se você tiver um quadrado em uma face, todas as outras faces têm que ser quadradas, certo? Ok? Em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas, ou seja, se um vértice tem 3 arestas, todos os outros vértices também vão ter 3 arestas. E é válida a relação de Euler, aqui a gente chama de vamos fazer amor mais 2, está invertido aqui, geralmente a gente usa esse A depois no segundo membro, então fica 2 mais A, certo? Aquela fórmula que vocês lembram. Veja só, os poliedros de Platão, eles são 5, tá? E eles estão aqui. Fácil da gente lembrar, que inclusive dá um acróstico, dá para a gente lembrar do TOD, T-H-O-D-I. O que é que significa o TOD? T de tetraedro, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro. Só lembrando, o tetraedro tem 4 faces, né? Tetra 4, edro significa o número de faces. Hexa tem 6, ó, o tetra está aqui, é aquela pirâmide de base triangular. O hexaedro é o velho cubo conhecido da gente. O octaedro é essa figura aqui, que na verdade parece um pouco mais aqueles balões de São João, não é? O dodecaedro tem 12 faces, ó, parece um pouco uma bola de futebol, apesar de ser achatada. E o icosaedro são 20 faces e todas elas triangulares, certo? Eu coloquei aqui a planificação dessas figuras. Veja, são as mesmas figuras, só que planificadas, ou seja, abertas. O tetraedro é formado só de triângulos, certo? O hexaedro só de quadrados, o octaedro de triângulos, o dodeca de pentágonos e o icosaedro de triângulos. Veja que 3 deles, dos 5, 3 deles são formados só de triângulos, tá? Ok? Bom, o que aconteceu? O Platão, ele tentou relacionar, na época do Platão se dizia que tudo era formado, tudo que existia era formado de fogo, terra, ar e água, certo? Ok? Aí o que é que acontece? Ele tentou relacionar os 5 poliedros dele, os 5 poliedros regulares, a todos esses elementos. Aí o que é que aconteceu? Ele tinha 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e faltava um quinto. Aqui está como ar, mas na verdade ele transformou isso, ele disse que era o universo, seria o éter, o universo. O dodecaedro representaria o universo, certo? Então ele fez essa relação entre os 4 elementos, os 5 elementos, na verdade, com os 4 elementos que existiam na natureza mais o universo. Tem um desenho sugestivo aqui, ó, o tetraedro seria fogo, o hexaedro seria ar, o octa, icosaedro e o dodecaedro seria todo o universo para complementar, certo? Beleza? E aí? Joia? Então é isso que a gente vai ver. Agora, só para a gente lembrar um detalhe, um acréscimo daquilo que a gente viu na outra aula, que é a soma dos ângulos de um poliedro convexo. Tá? Existe uma fórmula para se calcular a soma dos ângulos de um poliedro conhecendo o número de vértices. A fórmula é exatamente isso aqui, ó, S igual a V menos 2 vezes 360 graus. Se a gente observar um pouquinho e lembrar da geometria plana, existe uma fórmula parecida para se achar a soma dos ângulos de um polígono, que é N menos 2 vezes 180, onde esse N é o número de lados. Agora, por que 180? Porque a figura é plana. E por que 360? Porque a gente está trabalhando com a figura espacial, né? Então, V menos 2 vezes 360. V é o número de vértices, né? Do poliedro. Lembrando que V mais F é igual a mais 2, aquela fórmula do Euler, né? Vamos fazer amor mais 2. Por que eu coloquei isso aqui? Porque normalmente a questão não te dá esse V, certo? O que é que vai acontecer? Você vai ter que vir buscar nessa fórmula daqui. Tá legal? E nós vamos ver isso em algumas atividades que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, esse módulo de vocês,
traz uma fórmula que é pouco conhecida, que é para você calcular o número de diagonais de um poliedro. Tá aqui, ó. É uma forma bem estranha, certo? E um pouco desconhecida. Vocês vão ver que a gente vai ter uma atividade para trabalhar ela e nós vamos ter um certo trabalho, mas depois que a gente faz uma, a gente percebe e pega os macetes. Veja só, a forma para se calcular o número de diagonais de um poliedro. Olha como é que é. D igual a V, que multiplica V menos 1 sobre 2, menos A, menos o somatório de Fn vezes Dn. Ou seja, é um negócio de doido, parece que você está xingando a mãe de alguém. Olha só, esse D maiúsculo vão ser o número de diagonais. V é vértice, a gente conhece. A é arestas, que a gente conhece. Agora, quem é esse Fn? São as faces diversas. Por quê? Você pode ter uma figura que seja regular, com as faces todas iguaizinhas, tipo um cubo, todas as 6 faces são quadrados. Mas você sabe que as figuras podem ser irregulares. Você pode ter uma figura formada por triângulos e quadrados, por exemplo. Então a gente tem que ter essas faces triangulares e quadrangulares, usando o exemplo que eu dei. A mesma coisa corresponde às diagonais das diversas faces. Cada face é um polígono, né? E os polígonos têm uma fórmula de se calcular as diagonais que a gente vai ver na questão, certo? Como eu falei, a gente vai ter 1 ou 2 questões para a gente brincar com isso. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer os exercícios, ok? Olha só. Está aqui a primeira atividade. A primeira atividade é essa daqui, ó. Cuja resposta está inclusive no quadro, porque é algo bem fácil, é uma questão bem teórica. Diz assim, ó, um poliedro convexo é dito regular quando apresenta os vértices e as faces respectivamente congruentes. A palavra congruente, vocês sabem que significa iguais, né? Então, quais são os 5 tipos de poliedros regulares? A gente acabou de ver, é o TOD, né? Tetraedro, hexaedro, octa, dodeca e icosaedro. Certo? Todos eles regulares. Normalmente se acrescenta a palavra regular aqui para confirmar, uma vez que existe o tetraedro, hexaedro, que não são regulares. Tá bom? Ok? E agora vamos para a próxima. Essa questão, aí sim a gente vai precisar fazer um cálculo um pouco maior. Vamos brincar com eles aqui. Tá bom? Olha só. Primeira questão, que está lá na página, esqueci até a página, página 24. Olha só, primeira questão. O que é que diz a questão? Está aí no quadro para vocês, ó. Segunda questão, os poliedros regulares aparecem aos pares ou conjugados, de modo que o número de vértices de um é o número de faces do outro e vice-versa. O dodecaedro e o icosaedro são conjugados. Então, qual a soma dos ângulos das faces do dodecaedro regular? E começamos. Primeiro, letra A. O que é um dodecaedro? Dodecaedro. Ó, é uma figura que a gente sabe que tem 12 faces. Certo? 12 faces. Perfeito? Agora, como é que são essas faces? São 12 faces pentagonais. A gente viu lá que são pentagonais. Então, eu vou colocar esses 5 aqui. Porque isso vai nos ajudar a encontrar o número de arestas. Veja que tem aquela fórmula NF igual a 2A que nós trabalhamos em aulas anteriores. Esse N é o número de lados, 5. F são 12, igual a 2A. Ok? Então, 60 é igual a 2A. Ou melhor, A vai ser 60 dividido por 2, que dá exatamente 30. Então, essa figura tem 30 arestas. E o número de vértices? Aí vamos lá. Vamos fazer amor mais 2. Não é? Muito romântico isso. Então, o número de vértices é o que a gente vai achar. O número de faces, 12. E o número de arestas a gente acabou de achar 30 mais 2. Então, nós vamos ter 32 menos 12, que facilmente a gente diz que são 20. Então, 20 vértices. Beleza? Ok? Agora, o que é que a questão quer achar? A soma dos ângulos. Então, mais um cálculo. S vai ser igual a V menos 2 vezes 360 graus. Olha aí que massa. Vai ficar 20 menos 2 vezes 360 graus. E 20 menos 2, 18 vezes 360 graus. E aí vocês fazem esse cálculo, dá exatamente 6.480 graus. Por que o número tão alto? Porque são todas as faces, é a soma dos ângulos de todas as faces. Lembrem que só essa figura tem 12 faces, não é? Todas pentagonais, certo? E aí vamos para a letra B, que é a novidade, tá? O que é que diz a letra B?
Ó, quantas diagonais tem o dodecaedro regular? Então é aquele cálculo de diagonal. Veja, vou substituir aqui, vou colocar aqui, na verdade, aquela fórmula bem doida que a gente viu aí no final. Novidade para todo mundo, certo? Que é isso aqui, V que multiplica V menos 1 sobre 2, menos o número de aresta, mais o somatório de Fn vezes Dn, certo? É aquele palavrão. Então, observe, o número de vértices nós temos, né? O número de vértices são 20, o número de aresta nós encontramos anteriormente 30 e sabemos que o número de faces são 12 porque é um dodecaedro. Qual o problema aqui? Então, esse F5 a gente tem, né? São as 12 faces. É achar o chamado D5. Quem é D5? É a diagonal, o número de diagonais de uma figura plana, cuja fórmula é essa daqui, ó. N que multiplica N menos 3 sobre 2, onde esse N representa o número de lados. Então, por que vai ser D5? Porque N é 5, né? 5 lados. 5 menos 3 dividido por 2. Rapidamente a gente faz esse cálculo aqui, ó. 5 menos 3 vai dar 2, então fica 5 vezes 2 dividido por 2. Quando você simplifica, dá 5. Agora eu vou substituir na fórmula grande lá, tá? Vou mudar até a cor aqui para chamar mais atenção. O Dzão vai ser 20 que multiplica 20 menos 1 sobre 2, menos 30, menos 12 vezes 5. 12 que é o número de faces e 5 é esse D5 que a gente acabou de achar aqui, certo? Então, dá para dividir 20 por 2, então dá 10 vezes 19, menos 30 vezes menos 60, né? Menos 60, então vai ficar o número de diagonais 190, menos, quando eu somar 30 com 60 vai dar 90, ou seja, o número de diagonais é 100. Então, essa figura doida tem 100 diagonais. Tá legal? Beleza? Essa foi a segunda. Vamos à terceira. Bom, a terceira questão eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha só. Terceira questão diz assim: quando dois poliedros são conjugados, o centro de suas faces, das faces de um deles são os vértices do outro. Se um hexaedro regular, que a gente chama comumente de cubo, tem a aresta medindo 8 centímetros, o seu conjugado tem os vértices nos centros das suas respectivas faces e terá que medida para a aresta. Bom, aí esse aqui é um cálculo simples, mas o desenho é um pouco mais complicado, a visualização também. Veja só, vamos tentar desenhar aqui um cubo, tá? Então, esse cubo vai ter esse formato aqui, ó. Beleza? Só para a gente ter uma ideia do que é que vai acontecer, não precisa ser algo perfeito, como esse que eu estou desenhando aqui, que está uma beleza. Olha só, vamos lá. Aí, ó, do centro das faces, a gente vai puxar uma reta para essa outra face, para essa outra face, para essa outra face, certo? E, ó, lembrando que aí a gente vai ter que puxar para a face da frente e para aquela de trás fica pontilhada. Mas isso não importa para a gente agora. O que é que importa? Ó, isso daqui mede 8 centímetros. Se essa distância daqui é do centro para baixo, vai ser a metade. 4 centímetros aqui para baixo, 4 centímetros lá para cima. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Isso aqui vai medir 4 centímetros. Então veja que eu acabei de criar um triângulo retângulo e que o lado que eu quero é esse X aqui, que vai ser a minha hipotenusa. Observe que essa figura avermelhada que eu tentei desenhar aqui é um octaedro. Então, ó, trazendo o triângulo para cá, é só usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser 2 vezes 16. Não vou nem somar isso aqui, porque a gente vai precisar achar a raiz quadrada, não é? Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 2 vezes 16. Como o 16 tem raiz exata, sai o 4, que é raiz de 16, vezes raiz de 2. Ó, tá aqui um cálculo bem simples. Como eu indiquei para vocês, o cálculo é fácil, não é? O mais difícil foi fazer o desenho ou imaginar essa coisa dentro da figura, né? Certo? Então, vamos à próxima questão, que é a quarta. Quarta questão, o que é que nós temos? A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo vale 720. Sabendo que o número de faces vale 2/3 do número de arestas, pode-se, esse do mundo não tem nada a ver aqui, pode-se dizer que o número de faces tem
esse mundo aí foi intrometido, não sei de onde veio. Mas vamos lá, pode-se dizer que o número de faces vale, vocês podem acompanhar aí. Então, veja só, a soma é 720 e a questão diz que o número de faces é 2/3 do número de arestas. Mas eu vou fazer uma mudança aqui. Por quê? O que eu quero é o número de faces, então eu vou achar o número de arestas. O número de arestas é o inverso, né? 3/2 o número de faces, logicamente. Então eu vou começar pela fórmula. Qual é a fórmula? A da soma. A soma é V menos 2 vezes 720, vezes 360. E já estou pensando no resultado. Ó, então nós vamos ter vezes 360 graus. 360 graus. Beleza. Só que essa soma foi dada, veja. 720 é igual a V menos 2 vezes 360. Significa que daqui eu vou tirar o número de vértices. Aí eu tenho duas saídas. Eu posso passar o 360 multiplicando o V e o menos 2, mas é melhor passar ele dividindo. Ó, 720 por 360 dá 2. Então, V menos 2 é igual a 2. Quando eu passo o 2 para lá, vai somar, né? Então, V é igual a 4. Já descobri o número de vértices, certo? Só que a gente precisa saber o número de faces. Então, eu vou usar essa fórmula. A de Euler é V mais F igual a mais 2. Tá? No lugar do V, eu vou substituir 4. No lugar do F, vai continuar o F, porque é o que a gente quer achar. Agora, as arestas, eu vou pegar aquilo que eu coloquei lá em cima. Ó, veja, 3/2 de F mais 2. Então, observe que eu fiquei com uma expressão que só tem como incógnita o número de faces, então dá para achar. O mínimo múltiplo comum aqui é 2, para a gente resolver logo de uma vez. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 2 dividido por 1 dá 2, vezes 4, 8, mais 2 por 1 dá 2, 2F, 2 por 2 dá 1, 3F, e 2 por 1 dá 2, vezes 2, 4. Então, eu vou passar o 4 para o primeiro membro, 8 menos 4, e o 2F para o segundo, 3F menos 2F. Então, 8 menos 4 dá 4, 3 menos 2 dá 1, ou melhor, o número de faces é 4. 4 é a letra B de Bruchonilda, como vocês conhecem aí. Tá legal? Só descobrir quem é a Bruchonilda da sala. Olha só, a quinta e última questão, vamos lá? Essa é bem completa e faz uma revisão geral de tudo que a gente veio até agora com a outra aula, certo? Tudo que a gente viu de poliedro praticamente se resume nesses dois itens. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares. Já vou resolvendo aqui, tá? Uma face quadrangular. Já vou colocando aqui. Depois, uma face pentagonal. E no fim, 2 faces hexagonais. Certo? Beleza? Aí, o que é que diz a letra A? Vamos para a letra A, né? O número de vértices, face e aresta desse poliedro. Ele quer tudo. O número de faces é o mais fácil. Basta você somar 3, mais 1, mais 1, mais 2. Certo? Então, achar o número de faces aí é fácil. Isso dá 3 mais 2, 5, 7, né? Ok, 7 faces. Agora, como achar o número de arestas? NF igual a 2A. Só que aí, nesse caso, o somatório, porque as faces são diferentes, né? Então, eu vou multiplicar 3 vezes 3, mais 4 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 6 vezes 2. Tudo isso é igual a 2A. 9 mais 4, mais 5, mais 12 é igual a 2A. Somando toda essa bagaceira aí, o que é que a gente tem? 30, né? 30 igual a 2A. Ou seja, o número de aresta, 30 por 2, 15. Achamos mais um. E, finalmente, ó, V mais F é igual a A mais 2. E aí a gente substitui tudo que a gente já achou para achar o número de vértices. O número de faces é 7 e 15 é o número de arestas. Então, 15 mais 2, 17, menos 7, significa que o número de vértices vai ser 10. Ok? Então, a gente achou 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. É a resposta da letra A. E como fazer a letra B? Olha só o que é que tem na letra B. O número de diagonais do poliedro. Ou seja, a gente vai voltar para aquela fórmula estranha, que é V vezes V menos 1, dividido por 2, menos A, menos o somatório de Fn vezes Dn. O problema aqui são essas faces diferentes, né? Porque, ó,
o número de vértices a gente já sabe que é 10, nós achamos aqui. O número de arestas a gente já encontrou lá em cima, 15, perfeito. O problema é esse somatório. Como é que eu vou fazer somatório? Eu vou chamar só de somatório, certo? Aí você tem faces triangulares vezes as diagonais triangulares, mais faces quadrangulares vezes as diagonais dos quadrados, mais faces pentagonais vezes as diagonais de um pentágono, mais as faces hexagonais vezes a diagonal de um hexágono, certo? Então, só para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a figura tem 3 lados, no caso de um triângulo, a diagonal é nula. Não existe diagonal em triângulo, você sabe disso. Quando as diagonais, quando você tiver um quadrado, ou seja, esse D4, são 2 diagonais, né? Fácil da gente lembrar, é só desenhar mentalmente um quadrado. Essa F5, esse D5 melhor, nós calculamos antes, né? Na questão anterior, na segunda questão, para ser sincero, deu 5. Agora, como achar esse D6? Aí a gente vai ter que usar a fórmula 6, que multiplica 6 menos 2, menos 3, dividido por 2. Não é isso? Então, ó, veja, dá para a gente fazer rapidinho. Esse 6 por 2 dá 3, e 6 menos 3 dá 3, ou seja, 9. Então já achamos as diagonais. Agora vamos fazer o bendito somatório, que vai ficar assim, ó. Faces triangulares, vou trazer para cá, seria 3 vezes 0, mais faces quadrangulares. Quantas faces quadrangulares são? 1 vezes 2. Faces pentagonais é 1 também, vezes 5. Mais, e as faces hexagonais, que eu esqueci quantas são, 2, vezes 9. Então, quando eu somar aqui, vai dar 0, mais 2, mais 5, mais 18. Somando todo esse troço, esse somatório vai dar 25, né? Pronto. Agora, a gente vai substituir na fórmula. Então, vai ficar, qual o número de diagonais? Desculpa, de vértices. V é igual a 10, né? 10 menos 1 sobre 2. Menos o número de arestas, que nós achamos 15. Menos, agora, esse somatório, a gente achou que era 25, né? Agora podemos resolver, ó. Se eu dividir 10 por 2, dá 5. 10 menos 1 dá 9. Menos, aí eu posso somar aqui 15 com 25. Isso vai dar 40, tá? Então, as diagonais vão ser 45 menos 40. Isso vai dar 5. Então, olha aí, 5. Essa foi a resposta e é uma questão bem difícil realmente. Não tenha dúvida. Tá legal? E aí, com isso a gente encerra, certo? Beleza, gente? Então, com isso a gente encerra, termina aquela parte que ficou faltando para complementar de poliedros. E aí, quando a gente se encontrar, a gente se vê. Beleza? Em té.